ela cresça e nós possamos ter mais confiança em Deus ainda do que nós já tínhamos. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira palavra que eu quero destacar aqui nesse texto é a tempestade, a grande tempestade. A segunda é o perigo. Toda tempestade, ela traz consigo o perigo. Se não era tempestade, era bonança, era brisa, era coisa agradável. Mas toda tempestade traz perigo. E o perigo aqui eram as ondas enormes, que os pescadores não estavam dando conta de maneira nenhuma de como se desviar, como sair do meio daquelas ondas. O barco já estava enchendo, já cobria as ondas, cobria o barco. A gente parece que não consegue assim ter uma visão clara do que aconteceu lá no mar da Galileia. Não era uma ondazinha, uma onda levando para um lado e para o outro, não. Eram ondas encapeladas, eram ondas enormes que cobriam o barco. Vocês já viram um surfista, quando ele entra naquele túnel de água assim, naquelas ondas, que a onda cobre ele, ele corre dentro daquela onda? As ondas cobriam o barco. Se pegasse o barco de jeito como a gente chama, não ia sobrar nada. Daí vem o perigo. Mas o perigo, ele está sempre presente na vida do crente. O crente que não enfrenta perigo, ele é um crente inexperiente. Ele não tem o que contar. Ele não tem do que testemunhar em termos de vencer dificuldade, tempestade. O perigo vem, a gente não gosta, mas o perigo nós estamos enfrentando todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos o perigo. Mas tem dia que o perigo é bem maior. É um perigo tão grande que a gente acha que não vai sobreviver. Tempestade traz perigo. Perigo traz medo. Eles se assombraram, tiveram medo. Quando viram as ondas cobrirem o barco, quando viram a ameaça de eles afundarem com o barco e tudo, ser destroçado pelas ondas, então tiveram medo, ficaram apavorados, ficaram sem saber o que fazer. Muitas vezes o diabo ele quer fazer também isto. O perigo vem e a gente mesmo sabendo que Deus existe, que Deus é poderoso, mas muitas vezes nós ficamos com medo tão grande. O medo tem o seu lado bom. O medo é uma maneira de você se prevenir contra o perigo. Mas quando o perigo já está presente, o medo, ele traz uma consequência negativa. O medo leva à incredulidade. Por isso que Jesus sempre disse: não temas, não temas, não tenha medo, não se assuste. A tempestade que você está passando, as ondas, o perigo enorme que você está correndo, não temas, não tenha medo, se anime, aleluia, se fortaleça, creia mais em mim, confie, não tema de maneira nenhuma, se esforce, que eu vou te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós não somos como avestruzes. A avestruz é um pássaro grande, mas ela tem um defeito muito grande também. Quando o perigo se aproxima, sabe o que ela faz? Bota a cabeça entre as pernas e deixa vir o impacto. Ela não se desvia, ela não foge do perigo, mas também não enfrenta, ela se entrega. Se for uma coisa muito mais pesada do que ela, vai passar por cima dela e ela vai ficar totalmente destroçada. Mas crente não é assim. Quem serve a Deus, quem ama o Senhor, quem tem
a certeza de vida eterna, diante do perigo, ele não se assombra. Aleluia, ele toma as armaduras de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai para o combate, ele fica de pé, aleluia, ele não se assombra, ele não se assusta, ele diz: eu sei que o Senhor é comigo, aleluia, eu vou vencer, aleluia. E a luta vai ter que recuar, a onda encapelada, ela vai ter que recuar, porque Jesus está no barco da vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tempestade, perigo, medo, incredulidade. O medo leva à incredulidade, a desconfiar, porque Deus permitiu isso. Ele não está no barco, Jesus não estava no barco. Ele podia muito bem ter evitado já sair e toda a natureza obedecer a ele. E a gente ter uma viagem tranquila para chegar lá no outro lado. Afinal de contas, ele está aqui. E não é assim que às vezes a gente pensa? Ah, Jesus está comigo, então eu estou blindado contra o perigo. O perigo não vai me atingir. Eu não vou enfrentar nada. Pelo fato de você servir a Deus, de Deus ser todo poderoso, que manda em tudo, em todos, nós não estamos de maneira nenhuma isento, nem blindado, para não passar por momento de tempestade grande, louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão é essa: como nós vamos enfrentar a tempestade? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou, aleluia, no meio da tempestade, como é que eu vou me comportar? Os discípulos tiveram medo e demonstraram incredulidade, porque quando eles se dirigiram para Jesus, na verdade foi para pedir ajuda, mas eles disseram: não, o Senhor não está se importando não com isso? Não está vendo que vai morrer todo mundo aqui? Esqueceram que o dono da vida estava no barco. Se esqueceram que aquele que criou o mar, que criou o vento, que criou a terra, que criou todas as coisas, estava lá, aleluia, na popa do barco, estava dormindo, aleluia, mas ele estava presente, aleluia. A presença dele é que dá segurança quando o crente passa no meio da tempestade, mesmo que as ondas sejam encapeladas, perigo de em grande altura, um grande perigo mesmo, uma coisa que a gente pensa que vai perecer, mas se a gente tem a certeza da presença dele na nossa vida, nós sabemos que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Louvado seja o nome. Aleluia. Tempestade, aleluia, perigo, medo, incredulidade. Mas tem uma coisa: contra tudo isso, aleluia, nós fazemos como Davi fez. Quando foi enfrentar o Golias, diz: você vem contra mim com escudo, com lança, com espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A tempestade, o perigo, o medo, a incredulidade estava tomando conta daquele barco, mas ali estava presente o Salvador, aleluia, aquele que livra verdadeiramente e totalmente do perigo estava presente, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava no barco, dormindo, mas estava presente, aleluia. Ele não podia ser tragado pela morte, não podia ser vencido pela incredulidade dos discípulos, ele não podia ser vencido pelo medo, ele não podia ser vencido pelo perigo, ele não podia ser vencido pela tempestade. Pelo contrário, ele venceu tudo para dar a eles, louvado seja o nome do Senhor, a salvação daquele perigo. Grande Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Aleluia. Salvação, Salvador é o que Ele é. Você está em perigo, você está correndo perigo de morte, você está correndo perigo, seja qual for ele, aleluia, existe um Salvador que livra do perigo,
que livra do perigo do pecado, da condenação eterna, que livra do perigo da morte, que livra, aleluia, do juízo final e da condenação. O maior perigo que um homem pode correr é esse. Ele veio livrar o homem deste grande perigo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Mas por último, admiração. Depois que Jesus falou com o vento, eu imagino os discípulos fizeram tudo o que podia. Tirava a água do barco, botava o leme para um lado, girava do outro para poder desviar da onda, fazia com que os panos da vela pudessem soprar para um lado do desvio do perigo. Fizeram tudo, não teve jeito. Agora um homem, e eu acho interessante, porque não foi um pescador. Se fosse um pescador, até a gente podia fazer uma ligação de uma coisa com a outra. Mas foi um carpinteiro que sabia fazer barco, mas não sabia pescar. Pelo menos não encontramos Jesus pescando, não. Ele mandou pescar. Foi ou não foi? Ah, mas quando ele ressuscitou, aí agora é outra coisa. Ele ressuscitou. Ele, quando os discípulos chamou os discípulos, tinha lá peixe pronto na beira da praia, já assado já. Mas quando em vida, ele era carpinteiro. Um carpinteiro dando solução para pescadores. Eram os pescadores que deviam dar solução para o carpinteiro quando se tratava de mar, de tempestade. Mas Jesus não é somente carpinteiro. Ele também não é só pescador, ainda que fosse. Ele é o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tudo lhe obedece. É, Jesus. Aleluia. Por isso que ele pode se dirigir ao vento e ao mar e dar uma ordem a eles, que eles calassem, se aquietassem. E eu podia, se eu estivesse no barco, eu estava também do mesmo jeito dos pescadores ali. Não é possível. Não é assim que se acalma mar, não é assim que sai de tempestade, não. A gente está acostumado com isso, não aguenta, e não deu certo. Imagine falar, não vai dar em nada. Mas esqueceram que quem estava dando ordem foi aquele que criou o mar, foi criou o vento. Louvado seja o nome do Senhor. E o vento, a gente pode fazer aqui uma alegoria, uma animação, ó. Baixou a cabeça assim, abriu o ouvidão. Eu estou fazendo alegoria. Aleluia. E aí ouviu e disse: sabe quem está mandando? Foi aquele que nos criou. Vamos se aquietar aqui. Para aí, vento. Se aquieta aí, mas louvado seja o nome do Senhor. E eles aquietaram, parou de soprar o vento. E diz o texto que se fez do jeito que começou uma grande tempestade. Na tua vida também vai chegar uma grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que vai causar na sua vida uma grande admiração. Aleluia, meu Deus. Você vai ficar estupefato. Tudo é para a glória do teu nome. Estupefato não é de peito cheio não, viu? Aleluia. Você vai ficar admirado. Como foi isso? Como foi que isso aconteceu? Muito admirado. Aleluia. Olha, eu tenho uma coisa sempre para dizer quando alguém diz: como é que vai ser isso? Se eu soubesse como é que era, eu não fazia, não deixava Deus fazer, não. O importante, o que é importante, o que é bonito, o que é maravilhoso, é que a gente não sabe como é, mas quem faz sabe como faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu garanto que se qualquer pescador daquele tivesse dito para aquele mar, naquele momento assim: acalma-te, não vieram na cabeça dele nunca imaginaria que através de uma palavra o mar e o vento iam obedecer. Jamais. Bem assim aquilo que acontece na nossa vida. A gente nunca imagina que seria daquele jeito, mas daquele jeito que Deus faz. Que Ele executa.
A gente só fica, nós simplesmente ficamos de boca aberta. Assim, como é? Como é que foi isso? Como é que foi isso? Não quero saber como é que foi, não. Só quero saber que Deus fez. Aleluia. Foi Ele, sabe para quê? Para a gente reconhecer que é Ele, que foi Ele que fez. Não foi você, não foi a sua oração, não foi o seu mérito, não foi nada que você pudesse fazer. Foi Ele que decidiu fazer. E Ele fazendo, está feito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada o nome de Jesus. Grande Deus. E eu quero concluir. Eu costumo dizer, e não é somente assim com a falsa modéstia, não. O meu baldezinho de pegar água é bem pequeno. Tem gente que pega até um tonel daquele de 200 litros, tem condição de pegar ele. O problema não está no poço. O poço da palavra de Deus é fundo. Pode pegar uma caixa de 1000 litros e vai lá embaixo que a gente nunca vai secar. Mas o meu problema é esse, que o poço é fundo, o meu balde é bem pequenininho, daquele menino brincar. E o pior de tudo, que a corda é curta, não alcança aí lá. Só chega até onde pega aquela água e não dá mais para fundo. Por isso vocês não se preocupem quando for botar para eu trazer uma palavra para pregar também, que eu não sou pregador não. Não se preocupe, se me der quanto menos tempo, melhor ainda, porque eu sei o tamanho da corda e o tamanho também, a capacidade do baldezinho. Mas eu quero concluir, e de verdade, não é que eu vou passar mais meia hora para frente, não. Eu quero concluir dizendo o seguinte: se você está passando numa tempestade, essa tempestade está trazendo um perigo de morte para a sua vida, e está trazendo um medo grande, enorme, levando você até a desacreditar que Deus existe e que Deus talvez não vá fazer nada com relação à tempestade na sua vida, tornando-se assim incrédulo. Eu quero dizer para você nesta noite, há um Salvador que deixou tudo isso acontecer na sua vida, para Ele se revelar como Deus Todo-Poderoso, que é Ele que vai fazer e não outra pessoa, é Ele mesmo que vai fazer. E vai causar na tua vida uma grande admiração, que tu vai se render ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E eu quero perguntar nesta noite, onde tem uma pessoa que quer aceitar Jesus Cristo, que está passando num perigo muito grande, mas eu quero te apresentar o Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Receba Ele nesta noite como seu Salvador. Entregue totalmente a sua vida a Ele. Siga Ele. Adore a Ele, aleluia. Siga Ele nesta vida, que Ele vai tomar conta do barco da tua vida. E a tempestade que você está passando, Ele vai dar ordem para se acalmar, para fazer bonança. E você vai sentir o refrigério do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma pessoa para Jesus nesta noite? Tem uma pessoa para Jesus nesta noite? Aceite Jesus como seu Salvador e receba na sua vida a calmaria do Espírito Santo, a presença de Jesus no barco da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.